Você sabe diferenciar inconstância de bipolaridade? Conhece alguém que é bipolar? Será que você está dando o nome certo para cada coisa? Eu sou o Dr. Jonatas Leônio, eu sou médico, neurocientista e sou pastor. E aqui nesse canal eu falo com você sobre saúde mental, saúde emocional e fé. Como é que a gente pode alinhar essas duas coisas para a glória de Deus. Há muito tempo eu queria gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto tão importante, transtorno afetivo bipolar. Todo mundo já deve ter convivido com alguém aí que mudava de humor muito fácil, que de dia estava bem, daqui a pouco acontecia qualquer coisinha, a pessoa já estava nervosa, brava, e aí a gente costuma dizer, essa pessoa é bipolar, essa pessoa é inconstante, uma hora ela quer, outra hora ela não quer, uma hora ela está de bom humor, outra hora ela está de mau humor, e a gente chama isso de bipolaridade. Vou contar uma coisa para vocês, isso é muito prejudicial, porque a gente confunde e a gente perde o conceito do que é a verdadeira bipolaridade, que é um transtorno da mente, é um transtorno do humor. E eu quero mostrar para você como esse transtorno é importante de ser identificado precocemente e de ser tratado adequadamente. Como ele afeta a vida de tantos cristãos e como ele se mistura com questões da nossa espiritualidade, e a gente precisa estar muito atento quanto a isso, tanto nas nossas igrejas quanto na nossa família e na nossa própria saúde emocional. Então, eu vou exemplificar da seguinte maneira. Imagina que o nosso cérebro ele tem 3 colunas. Se ele fosse uma igreja, ele teria 3 ministérios. Então, essa primeira coluna aqui é a coluna da energia. Então, grava aí, anota aí, energia ou volição, vontade, disposição. Então, essa coluna, esse ministério aqui é energia. Agora, esse aqui do meio é o afeto, é o afetivo. Então, aqui está o volitivo, que é a energia, aqui está o afetivo. É onde estão os sentimentos, é onde estão as emoções, é onde está a percepção, a sensibilidade. E aqui a gente tem um terceiro, que é o cognitivo, que é onde está o pensamento. Então aqui energia, aqui sentimento, aqui pensamento. E todos esses 3 eixos, eles têm que estar equilibrados aqui no que a gente chama de eutimia. Então imagina que aqui, ó, no nível do meu nariz, ponto 0, é a eutimia. Significa que na maior parte do tempo eu vou estar aqui no ponto 0, no normal, no eutímico. Agora, o que acontece no transtorno bipolar? Eu preciso de pelo menos uma vez na vida, e acontece isso em pelo menos uma vez na vida, que essas 3 funções sobem e elas ficam acentuadas, elas ficam expandidas. Eu tenho uma expansão, uma ativação aumentada do cérebro. Então é como se o cérebro ficasse hiperacionado, ele ficasse acelerado. E essas 3 funções, elas ficam aumentadas. Então, para ser transtorno afetivo bipolar, precisa ter pelo menos um episódio em que essas 3 funções ficam expandidas, ficam aceleradas, elas ficam aumentadas. Então, se ela fica aumentada, o que acontece aqui no nível da energia? A pessoa fica com muita energia, muita energia. Então, ela não precisa nem dormir. Ela tem pique para tudo, ela tem ânimo para tudo, ela tem energia para tudo. É comum que ela durma 3 horas por noite e ela se sinta saciada, ela não precisa de mais horas, ela pode ter muito apetite, ela pode ter muita libido, por mais que não necessariamente ela vá ter, mas ela pode ter muita libido, ela tem muita energia. Ela pode ter, inclusive aqui nessa energia, uma pressão por fala muito, não para de falar, e é até difícil, sempre tem razão de tudo, tá aqui nesse polo da energia. Mas também os afetos, os sentimentos, eles ficam lá em cima também, no polo aqui
de cima. Então os sentimentos são sentimentos de grandiosidade, por vezes pode ter uma euforia, ficar muito alegre, desproporcionalmente, aquela coisa que você vê que é uma alegria que não é proporcional à realidade, aos fatos. Então tem um sentimento de grandiosidade, de otimismo exacerbado. Então tá tudo aqui, ó, no polo de cima, os afetos muito aflorados. Por vezes o afeto pode não ser tão positivo, mas também está muito aumentado. No caso da irritabilidade, pode ficar muito irritado, um humor irritado. E os pensamentos também muito acelerados, pensamentos vindo na cabeça de forma até desorganizada. Pode acontecer da mente ficar muito criativa, com muitos projetos, com muitas ideias. E tá aqui em cima, é o que a gente chama de hipertimia. Então, se aqui é o eutímico, então imagina que aqui é o 0, a pessoa fica aqui próximo do mais 100. Então, para ser transtorno afetivo bipolar, precisa ter pelo menos um episódio na vida em que venha para esse polo de cima. A gente chama esse polo de cima de mania, mas não é mania como a gente está acostumado aí, você tem mania disso, mania daquilo, não tem nada a ver com rituais. Mania é esse período de expansão do humor, de um humor expansivo, de um humor que está elevado, é como se o cérebro tivesse com muito mais energia. Eu chamo de ativação do cérebro. O cérebro fica muito mais ativado. E a gente pode ter também, e é muito comum que a gente tenha, o outro polo, o polo de baixo, o polo depressivo. Então, se a gente tinha aqui a linha do 0, nessa fase de cima de ativação, nesse polo de cima, eu vou ter a mania e eu posso ter o polo de baixo, que é o polo depressivo. Então, nesse polo depressivo vai ser totalmente o oposto. Energia lá embaixo, sem disposição, problemas para acordar e dormir muito. Aí eu vou ter fadiga, dor, baixa de libido, tudo isso lá embaixo. Os afetos lá embaixo, então sentimento de culpa, de solidão, de medo, de angústia, isolamento. E o cognitivo, pensamento catastrófico, pensamento ruim, falta de concentração, tudo isso puxado para baixo. Então, o normal seria aqui o 0, nessa fase, nesse polo de cima, eu vou ter a mania e em outro momento da vida eu vou ter o polo de baixo, o polo depressivo. Então, olha que interessante. Isso não está acontecendo, via de regra, ao mesmo tempo. Por mais que possam acontecer episódios mistos. Porém, a pessoa vai viver uma boa parte do tempo, na média aí, a metade do tempo de sua vida ou mais, ela vai viver com humor normal. Então é assim que funciona, ela vive com humor normal e aí ela tem períodos em que sobe para esse polo, passa alguns dias ali naquele polo, volta para o normal, depois ela pode ter um período de polo inferior. Então, o transtorno bipolar não é um problema espiritual, não é um problema de caráter, por mais que por vezes isso possa se manifestar assim para a nossa primeira impressão, e nas nossas igrejas vai aparecer bastante envolvido com as questões espirituais, religiosas. Por quê? Nessa fase aqui de mania, é muito comum que hajam sonhos grandiosos, revelações que por vezes são surtos psicóticos. É comum que hajam grandes doações, grandes ofertas, visões, e que quando estão, e é importante a gente ficar atento, que quando estão acompanhadas dessa aceleração psíquica, uma fala que é aumentada, que a gente chama de taquilalia, a pessoa fala muito, uma pressão por fala, tem muita energia para falar, quando ela está com esse humor grandioso, com um pensamento grandioso, e tem esse conteúdo, por vezes até espiritualizado, é importante a gente ficar atento que a gente pode estar diante de um quadro de mania. É possível também que ao invés de euforia, de alegria, de excitação, haja irritabilidade, um humor mais irritado aqui em cima também. Então, você entendeu aí
O humor, ele vai ter períodos de normalidade, mas vai ter período que vai subir para esse polo, período que vai baixar para esse polo. E aí o que a gente vai precisar? Estabilizar. O tratamento para o transtorno bipolar é estabilidade de humor. Agora, é muito importante a gente entender que esse é um transtorno neurobiológico. Então a gente não está falando de uma falha de caráter nem de um problema espiritual. A gente está falando de um problema em uma área do cérebro, no hipotálamo, que é como se fosse um relógio biológico do nosso corpo, no núcleo supraquiasmático, que é esse relógio biológico que a gente tem. E o transtorno bipolar, eu concordo com um autor bastante conhecido que diz que devia mudar de nome. Ao invés de chamar transtorno bipolar, devia se chamar transtorno do relógio biológico frágil. Porque o que acontece no transtorno bipolar? Esse relógio biológico, que tem a função de controlar a energia, o afeto e o pensamento, o humor e o pensamento, ele está desajustado. Então, por vezes, quando a gente tem alguma predisposição genética e a gente coloca condições favoráveis para isso, esse sensor, esse relógio biológico, ele desajusta. E aí ele pode produzir muita energia, mas isso de alguma forma vai danificando as estruturas, porque não foi feito para produzir tanto assim, então ele não consegue sustentar, ou ele pode produzir menos energia. Por quê? Porque ele é muito frágil. Então isso é um problema neurobiológico, é um problema químico que precisa de tratamento adequado. Como é que vai ser esse tratamento? É muito importante que você que tem transtorno bipolar ou você que é familiar de alguém que tem transtorno bipolar entenda que o tratamento é um tratamento contínuo. Não dá para parar o tratamento medicamentoso, porque cada nova crise que acontece, cada vez que vai para esse polo de cima ou para esse polo de baixo, a gente está entrando em um nível de sofrimento mental muito grande, que vai fazendo com que o cérebro tenha alguns prejuízos. E é importante que o tratamento aconteça para manter essa estabilidade. E o tratamento não é, via de regra, com antidepressivos, por mais que haja esse polo depressivo, é com estabilizadores de humor. E aí o seu médico é quem vai poder te indicar quais são os melhores estabilizadores de humor. Agora, além do tratamento medicamentoso, você precisa aprender como é que você controla melhor e como é que você ajuda esse relógio biológico a funcionar. E como é que você faz isso? A gente tem algumas pistas ambientais para que esse relógio biológico capte muito bem essas pistas e ele tenha maior facilidade. Isso não substitui o tratamento medicamentoso. Porém, só o tratamento medicamentoso, sem essas pistas ambientais, sem esses sinalizadores, o tratamento tende a ser um tratamento de pior prognóstico. Então é muito importante que a pessoa que tem transtorno bipolar, ou se você ama alguém aí, é de alguém da família que tem esse transtorno, tem esses polos em algum momento, que você esteja atento a essas pistas ambientais. Quais são elas? Luz. Como assim luz? A pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, ela vai ter um relógio biológico que é muito frágil e que muito provavelmente vai desregular em algum momento na questão da energia, na questão do pensamento, do sentimento e como a gente diz para ele que ele precisa ser controlado. Primeira pista, luz. Acordar e se expor à luz do dia, luz natural. Essa luz natural no início do dia é captada pela retina e manda um sinal para esse núcleo supraquiasmático no hipotálamo de que aquela hora é a hora de começar a produzir os hormônios do dia e regular esse relógio biológico do ciclo circadiano, do ciclo do nosso dia. Então, não é a luz artificial, é a luz natural. É importante que você, assim que acordar, e o ideal é que você acorde, principalmente se você tem transtorno bipolar, mas que você acorde no máximo 2 horas depois do nascer do sol, para que você se exponha rapidamente e mande essa sinalização
para o seu hipotálamo. Por que tem que ser a luz natural? Porque a luz natural, ela tem pelo menos 10.000 lux, que é uma unidade de luz, e essa quantidade é a que manda o sinal para o seu hipotálamo, que agora é dia e que está na hora de produzir a energia. E o mesmo fenômeno deve acontecer à noite. Então agora, depois do pôr do sol, o ideal é que você não se exponha à luz, nem à luz artificial, que você se exponha o mínimo possível à luz artificial. Por quê? Agora a escuridão ou a ausência da luz é o que vai mandar mensagem para o seu cérebro, para o hipotálamo nessa região, produzir a melatonina para você dormir. Então, para produzir essa energia de forma adequada, o seu hipotálamo tem que ser informado com qualidade. O problema é que nós somos feitos para um jardim, para se expor à luz. Foi a primeira coisa que Deus criou, haja luz. Ele disse, haja luz para poder organizar o caos que estava, e aí a gente por vezes acorda, não se expõe à luz natural, não se expõe nesse primeiro momento à luz, e aí a gente acaba já confundindo tudo esse nosso relógio biológico. Quem já tem esse relógio biológico frágil, como no caso do transtorno bipolar, vai ter problema. Então o primeiro sinal é a luz, para você poder acordar na hora certa e dormir na hora certa. Sem acordar e dormir na hora certa, isso vai ser praticamente impossível para controlar o transtorno afetivo bipolar. Uma segunda pista, fazer atividades matinais, sobretudo, e sempre no mesmo horário, para você mandar essa mensagem para o seu hipotálamo. Então, as atividades, sobretudo profissionais, as atividades produtivas, para o seu cérebro também entender essa pista. Se alimentar no mesmo horário, todos os dias, no mesmo horário, para o seu cérebro captar essa pista também. E a qualidade dos alimentos que você ingere. Então, se a sua alimentação for uma alimentação muito desequilibrada, você desequilibra esse circuito. Para o transtorno bipolar, a palavra-chave é equilíbrio, estabilidade. Então, é importante que você mantenha uma rotina estável, que você tenha uma hora de acordar que seja precoce, uma exposição à luz, à luminosidade que seja adequada, sobretudo luz natural, pelo menos 20 a 30 minutos pela manhã, luz natural mesmo, para você controlar a sua hora de dormir. Atividades criativas pela manhã, sobretudo, mas principalmente mantendo uma rotina do mesmo horário e alimentação. Esses são alguns sinais, algumas pistas para o seu hipotálamo, para ele perceber o que precisa fazer e esse relógio biológico poder funcionar adequadamente. Então, transtorno afetivo bipolar é uma condição clínica muito importante, que causa muitos prejuízos e que precisa ser identificada precocemente e tratada adequadamente. Então, não é toda inconstância aí, a pessoa que está de bom humor, daqui a pouco está de mau humor, que tem transtorno bipolar. Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas que vão perceber alguns sinais e que vão ficar na dúvida, poxa vida, será que meu parente tem isso? Será que eu tenho isso? Porque é um transtorno extremamente comum. Aproximadamente 5% da população tem transtorno afetivo bipolar e muitos desses não têm diagnóstico. Então, se você identificou algum sinal desse em você, procure ajuda, procure um acompanhamento, procure um profissional, porque isso muda a sua vida. O conhecimento muda a sua vida e o tratamento muda a sua vida. Quantos e quantos irmãos não estão lutando espiritualmente uma batalha que precisa ser lutada? Obviamente, a gente usa todas as armas espirituais, porém, quando a gente está diante de um problema clínico, a gente precisa tratar clinicamente também, porque, assim como disse Arivaldo Dias Casimiro, extraordinariamente Deus cura através de milagres, ordinariamente Deus cura através de tratamentos médicos. Deus se vale de tratamentos médicos, Deus utiliza tratamentos médicos, Deus usou pasta de figo para curar o rei Ezequias, Deus usou em Jesus para curar aquele homem ferido que o bom samaritano encontra, Deus usou azeite e vinho, Deus usa também tratamentos medicamentosos
Lembra de Paulo dizendo para Timóteo, toma um pouco de vinho aí por causa das tuas constantes enfermidades. Então, tomar remédio e por um tempo prolongado, que sai para o resto da vida, como no caso do transtorno afetivo bipolar, não é falta de fé. Pelo contrário, deixar de se cuidar e de se tratar com uma condição que altera a sua visão de mundo, que pode te prejudicar muito, inclusive espiritualmente, pode te prejudicar na família, isso sim, para mim, é falta de fé. Não deixe de fazer o tratamento adequado, não deixe de procurar ajuda. E se essa mensagem aí está fazendo algum sentido para você, procura ajuda. Se você quiser passar em consulta comigo, vou deixar o contato aí na descrição. Mas independente de ser comigo, procure ajuda, porque eu tenho certeza que isso vai te abençoar e vai abençoar a sua família. E se esse vídeo de alguma forma te abençoou, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar para todo mundo, manda aí, manda nos grupos de família, manda aí no grupo da igreja, manda um monte de lugar, que eu tenho certeza que vai alcançar alguém que precisa desse conteúdo, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até mais.